Boa noite. Hoje é o dia 30 de agosto de 2020, domingo à noite. É uma alegria poder junto estar com você, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Nós queremos glorificar o nome do Senhor por essa oportunidade que Ele tem nos dado, tão boa, de juntos participar desse tempo de alegria, de comunhão, de louvor e adoração. E nós gostaríamos de começar orando ao Senhor nesse instante. Vamos orar a Deus nesse instante? Querido Deus, exaltado e glorificado seja o teu nome. Nós queremos, Senhor, te bendizer, te exaltar, te entronizar, te adorar, declarar que tu és Senhor, não há outro além de ti. Queremos, Senhor, consagrar nossas vidas a ti mais uma vez. Te implorar, Pai, que tu recebas o nosso louvor, a nossa adoração, que o culto que prestaremos a ti nessa noite seja agradável a ti em todas as coisas. Ó Deus, te imploramos por teu agir em nosso meio, te imploramos, Pai, que tu se faças presente em cada lar, em cada lugar onde nesse momento estaremos juntos te adorando, que o teu Santo Espírito possa de uma forma especial se fazer presente, falar aos nossos corações. Que essa seja uma noite especial, Senhor, que essa seja uma noite diferente, que o teu nome seja engrandecido em todas as coisas. Essa é a nossa humilde oração no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Vamos juntos adorar. Tá bom. Deus é maravilhoso. Abra sua Bíblia em Isaías 43. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. É isso aí, 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, e a quem formei e fiz. Aleluia. Essa confiança que Deus nos dá quando diz: olha, quando vocês passarem pelos rios, não encobrirão, quando andar através do fogo, não se queimará. E ele justifica no versículo 3: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Esse é o Deus a quem nós servimos, esse é o Deus que tem cuidado de nós, esse é o Deus que vela por nossas vidas. Eu gostaria de rapidamente passar pelos avisos dessa semana e os pedidos de oração. Ok, estão aí os nossos motivos de oração. Eu queria nesse instante, eu estou vendo aqui, Luzia que nunca mais... Aliás, Luzia não, Luzia é sempre freguesa de oração. Lisandra, você pode abrir aí seu microfone, Lisandra, e orar nesse instante por esses motivos de oração que estão aí na tela. São motivos preciosos e eu gostaria que nós dedicássemos um tempo de oração nesse instante por todos esses pedidos. Por favor, Lisandra. Tô tentando memorizar. Tá bem baixinho aqui pra gente. Ah, tá, pronto. E agora ouviu? Sim, ficou jóia. Pronto. Nosso Senhor, nosso Pai,
digno de honra e louvor. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, pelos livramentos, aqueles que nós estamos vendo e aqueles também que são desconhecidos, Pai. Nos ajuda, meu Deus, a termos gratidão pelo Senhor, por tudo que estamos passando e por todo o teu cuidado, por toda a tua proteção, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, coloco todos esses pedidos, Pai. Esses que estão explícitos e aqueles também que estão no fundo do coração de cada membro dessa igreja e de cada pessoa que está participando ou que vai escutar esse culto depois, Pai. Que o Senhor esteja, meu Deus, guardando, protegendo as famílias, Pai, dando saúde, liberando saúde para o pai de Neto, para o pai de Luzia também, toda a família dela, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor multiplique também os trabalhadores da tua seara, Pai. Precisamos, meu Deus, de pessoas que estejam, meu Deus, à frente levando a tua palavra, Pai, o teu evangelho da paz. Oramos também, Pai, pela compra do terreno da igreja, meu Deus, por todas as famílias da IBAV, Pai, pela família pastoral também, meu Deus, Senhor, que derrame sabedoria, discernimento, alegria, Pai, que o Senhor esteja conduzindo, meu Deus, para que esse ministério cresça cada vez mais e para que os teus filhos, Pai, possam te honrar através da vida deles, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, fica conosco. Fala, Senhor, nosso coração também durante este culto. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. O áudio tá travado? Uai. Então tá, né? São as lutas da internet, né? Vamos nós, do começo então. Valeu. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais.
quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos em campanha de missões estaduais. E Rose, nossa promotora de missões, está ali junto a Bebel. Boa noite, Rose. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Boa noite. Oi, boa noite. Vamos começar com o nosso tema. Temos pouco tempo para aprender o nosso tema e a nossa divisa. Então vamos todos falar bem bonito aí o tema da nossa campanha deste ano. Eu creio. E a nossa divisa que está lá em Marcos 9:23. Disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Graças a Deus por isso. Hoje nós tivemos mais uma vendagem, né, de docinhos para a nossa campanha da IBAV. Eu saí com a mensageira do rei Isabel Ayumi, e aí vendemos tudo para a glória de Deus. E nós vamos continuar trabalhando, porque nós cremos que mesmo pouco que nós estamos fazendo, nós, como sempre diz o pastor, né? É muito nas mãos do Senhor. Então, peço aos irmãos que continuem orando, continuem intercedendo por essa campanha e pelo trabalho dos nossos missionários. Porque alguém ouviu o chamado. Vamos ouvir agora um videoclipe do que Deus está fazendo lá na cidade de Iramaia, Bahia. Na Bahia, 6 crianças. Todos os dias. Cerca de 2.190 por ano. Crianças entre violência sexual todos os dias. Cerca de 2.190 por ano. Crianças entre 1 e 6 anos são as mais atingidas. A Comissão Batista Baiana tem realizado o trabalho dos batistas em muitos lugares. Entre eles a cidade de Iramaia. E Gemima, por que Iramaia para vocês? Pastor, entendemos o tempo de Deus. Estávamos em outro campo pela Convenção Batista Baiana e a Convenção Batista Baiana entendeu que aqui precisava de um casal missionário e nos enviou para cá. Mas quando falou o nome de Iramaia, eu procurando até para saber, mesmo sendo baiana, vim para Iramaia, não conhecia. E logo quando o secretário da Associação Jaguaquarense nos trouxe para conhecer e para colocar aqui, passamos, entrando na cidade, e eu tinha pedido a Deus, me ajuda a amar Iramaia. É um novo campo, é uma nova história, então me ajuda a amar Iramaia. Mas passei pela cidade, entramos e saímos, não teve esse amor. Mas voltando da cidade de Andaraí, que é a igreja mãe, que foi lá nos apresentar, voltando para aqui, entendi a resposta do Senhor e eu amei Iramaia. Então foi a resposta do Senhor, o tempo de Deus aqui nessa cidade. Coisa maravilhosa. A consciência sobre os atos que se configuram como abuso ou exploração sexual infantil é essencial para o combate deste tipo de violência. Gegel, eu tenho ouvido falar do trabalho dos batistas baianos aqui e que vocês desenvolvem diversos projetos. Conta pra gente um desses projetos que vocês desenvolvem aqui. Amém. Pastor, temos vários projetos na cidade, mas o que nós temos tirado como coroa do trabalho batista aqui em Iramaia é o Projeto Renascer. Sim. O Projeto Renascer, assim como o senhor sabe, nós trabalhamos com crianças, adolescentes e jovens
e temos esse prazer de estar resgatando os jovens para Cristo neste lugar. E eu creio que foi o tempo de Deus nós estarmos aqui, porque, queridos, eu quero contar um pouquinho da história de Carlos. Carlos foi um desses jovens. Um dia estava na igreja assistindo um filme, e aí amamos de paixão da primeira vista. Ficamos querendo saber onde ele morava e fomos atrás. E ali convidamos, não veio, fomos atrás outra vez, e um dia numa quadra, ele gostava de basquete, nós fizemos o convite e aí ele aceitou e foi para a igreja. E aí o Carlos começou e aceitou Jesus. Glória a Deus. Agora olha o Carlos no projeto Renascer. E o tempo foi passando e de repente esse menino que tocava violão, guitarra, teclado, bateria, agora ele estava ajudando outros jovens e crianças a entender que Jesus também fazia um milagre. Mesmo tendo uma vida sofrida, ele entendeu que Jesus fazia um milagre. E o mais lindo de tudo, para a congregação, para nós como missionários, foi o dia que Carlos desceu as águas. Olha que coisa linda. Ele chorando e contando, entendendo que Jesus pode mudar a nossa história. E o engraçado de tudo, olha ele aqui do nosso lado. É isso mesmo, eu sou esse rapaz, eu sou o fruto desse trabalho e é isso aí. Eu sou o Carlos. Eu creio. Escreveu a minha história, sabe bem o que é melhor pra mim e me amou tanto que me fez saber tudo é parte do seu plano pra me ver sorrir. É que o autor escreveu a minha história, sabe bem o que é melhor pra mim e me amou tanto que me fez saber tudo é parte do seu plano pra me ver sorrir. Podemos ficar de fora do que Deus está fazendo na Bahia. A IBAV não está de fora do que Deus está fazendo na Bahia. E vocês também não podem ficar de fora, né? Então, nós vamos continuar trabalhando. É por isso que a gente faz essas campanhas, porque nós sabemos, nós cremos que mesmo, né, no meio dessa pandemia, os projetos não podem parar. A gente não pode regredir, os nossos trabalhos precisam avançar, porque tem muita gente ainda que precisa ouvir falar de Cristo, né? Tem muita gente em situações de risco social, precisando ouvir do amor de Cristo. Agora nós vamos orar aqui, a mensageira Isabel vai estar intercedendo pelos nossos missionários e especialmente por esse trabalho feito lá na cidade de Iramaia. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por cada missionário espalhado na Bahia, no mundo, mas principalmente agora nessa campanha no Nordeste, Pai. Te peço para que o Senhor continue abençoando eles e continue dando forças, Pai, para que eles possam continuar seguindo em frente e espalhando o Teu amor. Também te peço por esse projeto Renascer, que ele possa crescer cada vez mais e que muitas pessoas possam ser alcançadas por esse projeto. Em nome de Jesus, amém. Amém. Como eu sempre digo, né, a campanha é 1 ou 2 meses, mas o trabalho dos nossos missionários é o ano inteiro. Então, nós precisamos estar sempre intercedendo por eles. Passa a palavra ao pastor, logo em seguida, na verdade, após o nosso videoclipe, né? Logo em seguida, a palavra ao pastor. Por favor, Mil. Alguém um dia ouviu o chamado
sempre em frente vai. O espírito leve, por Deus quebrantado, creu de coração aberto e foi. Creu de coração aberto e foi. Alguém um dia deixou seu regato, puro amor que toca, move, atrai. Do Espírito Santo recebe o recado, larga tua terra, povo, e sai. Larga tua terra, povo, e sai. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Alguém um dia ouviu o chamado, creu de coração aberto e foi. E outros ficaram com o compromisso de apoiar, de orar e dizer vai. De apoiar, de orar e dizer vai. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Alguém um dia ouviu o chamado, 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 alguém um dia ouviu o chamado. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E nós temos boas novas. Pastor Williams estava me falando hoje que nós já alcançamos uma boa parte do nosso alvo, né? Quanto é que nós temos em caixa aí para missões estaduais, Pastor Williams? Fala aí para mim, foi 500 e alguma coisa que eu não lembro agora. Já temos R$596. Ô, glória! Metade do nosso alvo, né? E Deus tem feito tanta coisa que até pessoas que não fazem parte da IBAV estão contribuindo, né? Minha sogra mandou uma oferta de R$50 e a gente está vendo que Deus está agindo, né? Mas quando nós nos colocamos à disposição, o Senhor, Ele age. Eu louvo a Deus pela vida da nossa promotora aí que tem nos incentivado, né? Seus docinhos têm feito sucesso, o negócio está pegando fogo aí, glória a Deus. Irmãos, eu queria lembrar vocês que semana que vem é nosso aniversário. Semana que vem é nosso aniversário da IBAV.
apoiei, Evelyn, para mim o folder do aniversário. Eu compartilhei lá no grupo do nosso WhatsApp, mas eu queria mostrar também para as pessoas que estão nos acompanhando aí pelo Facebook, YouTube. Tá aí o nosso convite, vocês estão convidados para a comemoração dos nossos 4 anos de vida, dia 5, sábado, às 19h30, domingo pela manhã, às 9 horas, e domingo à noite, às 18 horas. Nós teremos a presença pelo Zoom do pastor Lemuel Marcolino, lá da PIB Tuberá, grande amigo, estará conosco, ministrando aí sábado à noite, domingo pela manhã e domingo pela noite. Então, quero contar com a presença de todos vocês. Teremos a presença do louvor da IBAV. O povo que está fazendo uma falta, rapaz. Vocês estão tendo que me ouvir aí direto, mas os meninos estarão participando, né, a partir de sábado, com as canções ministradas pelo louvor da IBAV. Então nós temos orado por eles, para que o Senhor faça assim, através da vida deles, um reboliço também na nossa vida. Então bota aí na tua agenda, sábado à noite, domingo pela manhã, domingo à noite, famílias transformadas para transformar. Esse é o nosso tema. Eu creio, famílias transformadas para transformar. E cremos na transformação do Senhor em nossas vidas e em outros através das nossas vidas, tá bom? Então já está convidado, será um tempo assim de muita festa, de muita alegria, e eu creio que Deus fará assim coisas tremendas em nosso meio nesses dias. Quero contar com todos vocês nessa festa grandiosa, será toda online, mas eu creio que não tirará o brilho, né? Pelo contrário, acrescentará. Eu creio que Deus fará assim. Eu estou assim numa expectativa muito alta e eu espero que vocês também tenham essa expectativa, tá bom? Nós vamos agora cantar uma canção que terminou sendo quase um hino oficial nesse tempo de pandemia. Nós queremos declarar a nossa confiança no nosso Deus, e o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus que não está de braços cruzados, né? Ele está cuidando da gente. Te louvo, Deus de amor, sou seguro, hoje tenho paz. No dia da batalha, tua graça veio me ajudar. Na fraqueza fui forte, lutei. Tua palavra sempre me protegeu. Teu Espírito de vida me assistiu e me ensinou. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor, o refúgio onde me abrigo, estou seguro em suas mãos. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor, seu nome é Jesus, Deus forte, o meu ajudador. Nova começo. Te louvo, Deus de amor, sou seguro, te tenho paz. No dia da batalha, tua graça veio me ajudar. Na fraqueza fui forte, lutei. Tua palavra sempre me protegeu. Teu Espírito de vida me assistiu e me ensinou. Declare: eu tenho um Deus de amor, Deus de amor, o refúgio onde me abrigo, estou seguro em suas mãos. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor, seu nome é Jesus, Deus forte, o meu ajudador. Vamos declarar a última vez? Eu tenho um Deus de amor,
estou seguro em suas mãos. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor. Seu nome é Jesus, Deus forte, o meu ajudador. Deus forte, o meu ajudador. Deus forte, o meu ajudador. Aleluia! Esse é o Deus a quem nós servimos, um Deus forte, nosso ajudador, um Deus que tem cuidado de nós. Eu quero lhe convidar a abrir sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 8 a 15. Deixa eu só pegar meus apontamentos aqui. Ok. 2 Timóteo, capítulo 2, de 8 a 15. Diz assim a palavra de Deus: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, se tornou transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando luz a filhos, se permanecer na fé, no amor, na santidade, com um bom senso. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, aqui está, Pai, Tua palavra lida nessa hora. Nós te imploramos, Senhor, por entendimento, por discernimento, que o Teu Santo Espírito, de uma forma assim, cavalheira, fale conosco nessa noite. Que essa noite, Senhor, seja uma noite especial em nossas vidas. Que nós sejamos tocados pelo Teu Santo Espírito de uma forma especial. Meu Deus, não deixa que seja uma palestra do pastor, não deixa que seja apenas uma fala humana, mas que o Teu Santo Espírito tenha a liberdade de falar aos nossos corações nessa noite, em especial ao meu coração, Senhor. Nós te bendizemos e te agradecemos por Tua fidelidade e Teu amor e te imploramos, continua conosco. Em nome de Jesus é que te suplicamos. Amém e amém. Quero confessar a vocês que se eu tivesse que escolher um texto, eu não pregaria sobre esse, certo? Eu vou começar logo assim. Esse faz parte daquele conjunto de textos, se a gente pudesse, a gente saltava, né? Mas como eu me propus a pregar 1 Timóteo todo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, tem outros espinhosos aí pela frente, mas o desafio está aí, o Espírito Santo sabe de todas as coisas, e a gente vê que há um cuidado do apóstolo Paulo em conduzir Timóteo por um caminho, e ele colocou Timóteo como pastor de uma igreja que estava precisando de cuidado, a igreja em Éfeso. E Timóteo chegou lá e encontrou uma igreja que estava permeada por falsos mestres da lei, que lutava contra falsas doutrinas. Isso nós vimos no capítulo 1, né? E o apóstolo então começa a conduzir Timóteo a como tratar os falsos mestres, como combater a questão das falsas doutrinas, e ele pede que Timóteo seja duro contra essas pessoas. E a partir do final do capítulo 1 e o começo do capítulo 2, ele começa a falar sobre a adoração na igreja, né? E a adoração na igreja começa pela oração, foi o que nós vimos na semana passada,
E Paulo fala de uma forma clara que quer que orem por todos os homens, mas ele começa a concentrar a adoração na igreja através da oração pelas autoridades, para que, ele diz, tenhamos paz, para que vivamos bem. E esse cuidado com a adoração de Paulo para com Timóteo, para que ele ministrasse a igreja sobre a adoração, se estende no cuidado do culto. E hoje nós vamos falar sobre uma lição de adoração. Esse texto que nós acabamos de ler, ele trata justamente sobre o momento do culto, aquele momento tão especial, tão festivo que é para nós, quando nós nos reunimos como congregação e prestamos o nosso culto a Deus. A gente está, inclusive, vivendo um momento muito peculiar, né? Muito particular. Desde março, a gente não se reúne fisicamente no templo e a gente só se vê aqui pela net, né? Às vezes acha um ou outro pela rua e dá aquele alô. Esses dias eu passei por Claudinha, ela de um lado da rua, do outro, a gente se falando, oh meu Deus, que saudade, né? Mas a gente não tem tido a oportunidade de estar no templo, mas estamos congregando através de uma sala virtual, né? O nosso templo virtual, que é no Zoom, muita gente acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube. E o apóstolo Paulo, ele orienta Timóteo a cuidar da igreja também durante o culto. Há coisas durante o culto que são preciosas e que nós precisamos conhecer. Uma coisa que é muito importante, irmãos, é saber qual é o nosso lugar. Qual é o nosso lugar como cristão, como marido, como mulher, como filho? Quando a gente está fora do lugar, nós terminamos por carregar um peso, um fardo que não nos pertence e que não estamos preparados para carregar. E eu quero pedir licença a vocês para fazer um paralelo aqui. Deus me deu a graça de atuar também como dentista. E eu observo que isso acontece muito, a gente vê praticamente todo dia no consultório. Quando você tem um dente, geralmente as pessoas com o passar dos anos, principalmente o pessoal do meu tempo para trás, né? O pessoal mais moderno não conhece o que é isso, mas muitas pessoas antigamente extraíam dente com muita facilidade, né? Chegavam nos postos e pessoas que não estavam habilitadas ou plenamente conscientes do problema, chegavam e qualquer coisa tirava dente. Isso gerava um problema diferente, porque quando você tira um dente de trás, você sem perceber sobrecarrega os da frente. Porque a pessoa não tem dente atrás, naturalmente ele vai mastigar onde tem, que é na frente. E os dentes da frente não foram projetados para mastigação. Consequência, começa a haver abrasão, erosão, e o dente vai encurtando, literalmente, né? O dente vai ficando aquele cotoco. E em casos graves, mais extremos, você vê a pessoa chegar já só com a raiz no consultório. Isso se dá também na nossa casa, na nossa família, na igreja. Quando estamos fora do nosso lugar, nós pegamos para nós um peso que não fomos projetados para carregar. E a consequência disso é que nós precisamos fazer uma força muito grande, porque aquilo que nós estamos fazendo não é natural nosso. Quantas famílias hoje disfuncionais ou parafuncionais nós vemos porque homens não estão no seu lugar como pais, mulheres muitas vezes têm assumido uma dupla função de mãe e pai para tentar fazer com que a casa tenha algum tipo de fluidez. E grande parte disso nós vemos que a culpa recai sobre o homem e muita cobrança se faz sobre a mulher,
Porque hoje nós vemos que há tá faltando uma palavra adequada, mas uma banalização da posição do homem. E o homem, hoje, ele desfruta de uma condição que, ou sei lá, se desfruta, se vive de uma forma louca. E o homem é treinado para ser o cuidador do carro, o jogador de futebol, o namorador, muitas vezes o rufião, né? E rufião é o cavalo reprodutor. Evelyn olhou para mim assim com a cara. É aquele que só tá para reproduzir, né? E se você olhar, isso tá ficando tão forte que, se você notar, por exemplo, filmes, novelas, produções culturais, quando retrata o homem, geralmente é aquele homem que é retratado, ou são os extremos, né? Ou aquele camarada totalmente fora do lugar, que é o namorador, o beberrão, o que não cuida da casa, não cuida da esposa, não cuida dos filhos, ou aquele meio abobalhado, que é como se fosse um zero à esquerda dentro de casa, que é acéfalo praticamente, não tem influência nenhuma dentro de casa. Isso se tornou tão comum que a gente até ri dessas caricaturas, mas como diz uma amiga minha, a gente tá rindo de nervoso, né? Porque isso demonstra que as famílias, elas saíram do plano da vontade de Deus, do centro da vontade de Deus, perderam a sua função, ou ficaram disfuncionais, não que perderam a sua função, mas ficaram disfuncionais. E os filhos estão chegando e encontrando essa bagunça emocional e espiritual e estão tentando se firmar no meio disso. E nós estamos criando uma geração que também está disfuncional, porque veio de uma origem disfuncional. E o tempo está passando e a gente hoje precisa, novamente, uma coisa que era absurda um tempo atrás, a gente precisa parar e ensinar o homem a ser homem, precisa ensinar a mulher a ser mulher, coisa que é um absurdo, a gente, né? E o risco disso é ter uma geração seguinte completamente perdida do ponto de vista emocional e espiritual. E o apóstolo Paulo, então, começa a falar do culto. E eu queria que você entendesse que o culto, de uma certa forma, ele mostra pra gente um plano do que seria o relacionamento ideal do homem com Deus. A gente sabe que não tem nada na terra que seja ideal entre o relacionamento do homem com Deus, principalmente depois do pecado. Depois do pecado, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa origem decaída, ela simplesmente não consegue entender, primeiro, quem é Deus, muito menos um relacionamento com Deus. Mas num culto, a gente começa a ter vislumbres do que seria esse relacionamento com Deus. A gente tem adoração, a gente tem ministração, a gente tem momentos em que o Espírito Santo nos toca, e nós temos momentos fugazes, mas que começam a apontar para a direção do que um dia será perfeito na presença de Deus. E o apóstolo Paulo então começa a se dirigir aos homens. E ele diz no versículo 8, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Para a gente entender isso, você precisa pensar que Timóteo foi levado para uma igreja, Timóteo chegou a essa igreja ainda muito jovem, e ele encontra uma igreja que tem uma mescla de judeus convertidos e pagãos que adoravam aos inúmeros deuses da cidade de Éfeso, Diana dos Efésios e afins. E
esse povo vinha com costumes e práticas pagãs, e de um momento para o outro entenderam o Evangelho de Cristo, começaram a congregar nessa igreja, mas que ainda tinham práticas que estavam batendo a sua porta. E se a gente fizer um paralelo com hoje, por exemplo, quantas vezes você passa em frente a uma igreja e você não tem certeza se passou de frente a uma igreja ou um centro de macumba, porque o tambor está comendo solto lá dentro, o baticum. O passado está meio misturado com o presente. O camarada saiu do terreiro de macumba, mas parece que o terreiro de macumba não saiu dele, né? E ele quer trazer isso para dentro da igreja. E Paulo então começou a chamar a atenção. O que é que acontecia com os homens de Éfeso? Nos leva a crer que os homens daquela igreja deixaram de orar em todo lugar. E o apóstolo então resgata, diz, olha, o homem, ele precisa encabeçar essa oração. E eu quero que você tenha na mente uma coisa. O apóstolo Paulo estava falando para um grupo de pessoas que em sua maioria eram judeus recém-convertidos e pessoas que tinham saído do paganismo. Então aquela igreja era uma igreja que ainda estava num processo de conhecimento, da revelação daquilo que os apóstolos tinham para eles, do Evangelho de Jesus Cristo. E ela trazia consigo ainda muita coisa do judaísmo. No judaísmo, por exemplo, somente os homens eram chamados a orar. As mulheres não oravam, não falavam lá no templo. E o apóstolo então chamou a atenção dos homens. Olha, vocês precisam orar em todo lugar. E aqui eu quero chamar a sua atenção, você homem, você mulher. O lugar de orar qual é? Todo lugar. Todo lugar é lugar de orar. No seu trabalho, na sua casa, na escola, sei lá, no meio da corrida, no futebol, sabe? Onde você estiver, aquele lugar é lugar de oração. E o apóstolo então chama a atenção e ele faz menção a duas coisas. Levantando mãos santas. Uma característica, tanto do judeu como não judeu, é que quando eles iam adorar, que eles iam orar, eles levantavam mãos. Aquilo era uma manifestação externa de uma adoração. Mas ele aponta para a manifestação externa e aponta para uma manifestação interna, sem ira, sem discussões, ou seja, com seu coração limpo. Lugar de oração, todo lugar. Agora, a forma de orar, com o coração limpo. Não adianta só, sabe, a gente ter os cacuetes de crente, né? Falar, oh glória, aleluias. E ainda puxa no S, né? Aleluias. Se não tiver um S bem puxado. E o apóstolo diz, olha, não adianta ter apenas a manifestação externa. Você precisa de uma manifestação interna, um coração sem ira, sem discussões. Alguém que sonde. Alguém que se examine. Alguém que se avalie. Porque a oração de alguém que sonda, que sabe que é pecador, que sabe que tem defeito, mas entra na presença de Deus e diz, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu quero te adorar, eu quero entrar em tua presença e derramar o meu coração, derramar o meu espírito diante de ti. Então, a atitude certa, não só a atitude exterior, mas a atitude interior. E nos versículos 9 e 10, o apóstolo então começa a falar da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e com discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que professam adorar a Deus. Vamos trabalhar primeiro o nosso vocabulário, certo? Nós temos aqui uma recomendação do apóstolo que as mulheres se vistam modestamente. A palavra traduzida por modestamente aqui é o verbete 127 do dicionário Strong, é o eidos, que significa
um sentimento de vergonha ou honra, modéstia, timidez, reverência, consideração para com os outros. Preste atenção, grifa aí na tua mente. Consideração para com os outros e respeito. Então, quando ele diz, quero que as mulheres se vistam modestamente, ele está falando com respeito, com consideração aos outros. E aqui, irmãos, eu creio que essa palavra, ela cabe bem a homens e mulheres, né? A igreja em Éfeso, nós notamos que essa igreja alcançou também pessoas com grande poder aquisitivo, porque senão ele não estava falando de ouro, de pérolas, de roupas caras, né? Se todo mundo fosse pobre, era desnecessária essa palavra. Então, certamente a igreja conseguiu chegar nas camadas de pessoas abastadas da sociedade. E o apóstolo precisava trazer um certo equilíbrio para o que estava acontecendo dentro da igreja. Considere sempre a origem de quem estava ouvindo, dos destinatários originais, as pessoas a quem Paulo escreveu. Sempre que você estiver considerando o texto dessas cartas, considere para quem o apóstolo escreveu. Uma outra palavra que é traduzida na NVI como descrição e que em outras traduções é tida como bom senso, é o verbete 4.997 de Strong. Eu falei essa palavra aqui umas 20 vezes hoje de tarde para ver se não errava hoje. É sofrosune, alguma coisa assim. Que significa estabilidade de mente, autocontrole e sobriedade. Então vamos lá. A igreja em Éfeso provavelmente também era composta por pessoas ricas, né? E o apóstolo, ao citar ouro, pérolas, roupas caras e etc., ele estava se dirigindo a um grupo específico da igreja. Certamente não eram todas as mulheres da igreja que tinham isso, não é? Mas como eu disse a vocês, como muitas pessoas dessa igreja vinham do paganismo, e considere que naquele tempo, irmãos, muitas seitas pagãs, elas tinham no sexo a grande parte dos seus rituais. Haviam prostitutas cultuais, e a sensualidade e o corpo das pessoas era muito valorizado nesses cultos. Consequentemente, quando as pessoas recebiam a mensagem do evangelho e entendiam essa mensagem, elas queriam mudar de vida, mas a sua mentalidade ainda estava, em muitos casos, presa ao passado. Então, quando você for olhar para esse texto, lembre-se disso. E o apóstolo começa a falar de um padrão de vestimenta cristã que é observado por valores fundamentais. Veja que o apóstolo, ele não cita tamanho do vestido, não cita comprimento de saia ou de calça, não cita o que deve usar, mas ele fala assim, olha, se vistam com, na NVI fala modestamente, com decência e discrição. Ok? Qual é o padrão? Modéstia, decência e discrição. Agora, pense comigo. O exercício do pensamento elucida muita coisa, né? Quando eu falo para alguém, por exemplo, uma pessoa que ganha um salário mínimo, vamos pensar nos dias de hoje, R$ 1.045 com desconto, 900 e poucos reais. Quando você fala para uma pessoa, vista-se com modéstia, com decência e discrição, essa pessoa faz um plano na sua cabeça, ela tem um padrão. Mas quando você fala para uma pessoa que talvez ganhe 30, 40, 50 mil reais por mês, quando você fala assim, seja modesto, o padrão dessa pessoa de modéstia é diferente do padrão de alguém que ganha bem menos.
O apóstolo Paulo estava se referindo àquelas pessoas que tinham um padrão alto. Ele não estava mandando as pessoas vestirem trapos, não estava mandando as mulheres, vestir pano de saco. Ele estava dizendo: seja decente, seja modesta, seja discreta. Parece que a gente perdeu isso, né? Durante o tempo. E eu quero que você entenda uma coisa. A minha opinião pessoal pouco importa no meio disso. O que importa é o que a Bíblia diz, ok? Eu não estou aqui para expressar minha opinião, eu estou aqui para pregar o que a palavra diz. Dê atenção à palavra. Valorize a modéstia. Valorize a decência. Valorize a discrição. Falo do ponto de vista do pregador. Quantas vezes a gente está na igreja e a gente tem que pregar mirando em algum lugar assim, sabe? Olhando para um lugar que não tem nada a ver. Porque se você olhar para frente, você vai ver algumas pessoas que não estão vestidas com decência. E pregador, pastor também é gente. Eu gosto de mulher, tanto gosto que casei com uma, graças a Deus. Muito bonita, por sinal, né? Mas quando a igreja não é decente e não é modesta, não é discreta, você inclusive leva os outros ao erro. Quando o apóstolo diz: não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, passa o versículo seguinte: mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. O que é que ele está nos dizendo? As boas obras, aquilo que você faz para Deus, é muito mais importante como a forma com que você se apresenta na congregação. O apóstolo está nos dando uma régua, uma baliza, um peso. O que que deve ser importante? O que é que eu devo privilegiar? Ele não está mandando ser feia para a igreja. Não está mandando ser desarrumada para a igreja, né? Mas ele está dizendo: olha, quais são os pesos? O que é que deve ser importante para você? A modéstia, a sensatez, a prudência. Mas as boas obras, aquilo que você faz para a obra do Senhor. Aqui então, eu descubro que a beleza que agrada a Deus, que encanta a Deus, é uma beleza totalmente diferente do padrão humano. E aí, pastor, eu vou agora esculhambado para a igreja? Como é que é isso? Eu creio que essa palavra cabe muito também para os homens, né? Tem algumas pessoas hoje que são meio sem noção no meio da igreja. A gente fala sempre das mulheres porque o apóstolo cita aqui as mulheres. Certamente no meio dessa igreja de Éfeso devia ter algumas mulheres meio complicadas. Mas certamente essa palavra cabe para a gente também. A questão da modéstia, da decência e da discrição, isso é para todo mundo, irmão. Não pense que essa rebordosa só pega para as mulheres, não, porque é para a gente também, né? Como é que você se veste para ir para a igreja? Quando você se veste para ir para a igreja, você está querendo agradar a quem? Porque se você deseja agradar aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que está na igreja, cuidado. Porque o nosso propósito na igreja é agradar a Deus. Nosso propósito na igreja é agradar ao dono da igreja, aquele que cuida da igreja. Então, se no teu coração, porque o coração da gente é enganoso. Quantas vezes, né, tem uma moça bonita na igreja, atraente, e você quer se vestir para agradar aquela moça, chamar a atenção daquela moça. Peça a Deus que corrija o teu coração, para que aquela moça possa conhecer quem de fato você é. Ou aquele rapaz possa conhecer quem de fato você é. E possa se encantar pela pessoa que você é de fato, de verdade. A pessoa que agrada a Deus. Após o apóstolo Paulo chamar a atenção para como nos vestimos ao ir adorar no culto,
O apóstolo então chama a atenção sobre uma coisa: qual é o meu lugar? Versículos 11 a 15. E diz assim a palavra de Deus: a mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permita que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando à luz a filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. Pergunta: é proibido para a mulher falar na igreja? Tempo. Cadê aquele temporizador seu? É proibido a mulher falar na igreja? Bom, se nós fôssemos literalistas, a resposta seria sim. Mas todo mundo aqui, pelo menos, é convidado a assistir a EBD. E se você assiste a EBD, você vai entender, o professor Yuji já falou isso diversas vezes, que a Bíblia explica a própria Bíblia. Quando nós vemos um texto difícil, a gente vai procurar na Bíblia outros lugares que falem sobre a mesma coisa, sobre o mesmo tema, porque talvez aquilo que naquele texto não é claro para a gente, em outro texto pode ser elucidado. Ou aquilo que é falado em determinado lugar é corroborado em outro lugar. E a gente vai entender que a análise do contexto, ou seja, toda hora eu falo para vocês, a igreja de Éfeso era assim. Eu estou lhe chamando a atenção para um contexto. Quando nós começamos a estudar juntos a carta de Paulo a Timóteo, nós vimos que essa igreja de Éfeso era uma igreja que estava atravessando um momento muito turbulento. Tinham falsos mestres, doutrinas estranhas dentro da igreja, um povo meio diferente que estava chegando para o meio do povo de Deus com costumes diferentes, e aquilo estava impactando a igreja, e o apóstolo estava chamando a atenção. O contexto desse texto não é muito esclarecedor sobre, por exemplo, isso que o apóstolo está falando. É uma regra geral, as mulheres devem ficar em silêncio na igreja. O texto não responde. O contexto não responde. Ele estava falando para um grupo de pessoas específicas ou ele estava dando uma regra que devia transcender gerações? Esse texto de Timóteo não responde a essa pergunta. E por que não responde a essa pergunta? Nós precisamos consultar outros textos onde o próprio apóstolo Paulo fala sobre o mesmo tema e o que a Bíblia tem de fora a fora. Porque a Bíblia, ela elucida as questões da própria Bíblia. Então vamos lá. Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Primeiro eu quero que você entenda que toda a Escritura é inspirada por Deus. Qual é a parte da Escritura que é inspirada por Deus? Isso mesmo, toda, certo? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Então, qual deve ser a nossa base de referência? A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Pensando assim, nós vamos para 1 Coríntios, primeira carta de Paulo à igreja que estava na cidade de Corinto, capítulo 11, versículo 5. Veja lá, quando o apóstolo está falando de como as pessoas devem se comportar no culto, quando as pessoas como é que estavam fazendo na hora de profetizar, estava meio bagunçado. E o apóstolo diz, olha, calma, vamos botar ordem nesse negócio, profetiza 2 ou 3, né, e etc. E nesse momento, ele diz, e toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça,
pois é como se a tivesse rapada. Oi? O apóstolo está falando que existiam mulheres na igreja de Corinto que não só profetizavam, mas oravam também. Ele está proibindo as mulheres de orar? Não. Ele estava chamando a atenção porque nessa cidade de Corinto, a cultura daquele lugar dizia que uma mulher que andava descoberta, como até hoje, muitas culturas exigem que a mulher esteja coberta, né? Então, a mulher descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se tivesse rapada. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo está falando aos coríntios que existe mulher que ora e profetiza. Não existe como uma mulher orar ou profetizar, né? Se ele estava falando para a mulher estar com a cabeça coberta, ele estava se referindo a um ambiente de culto, um ambiente cultico, um ambiente de assembleia, um ambiente congregacional. Portanto, o apóstolo Paulo não era contra a mulher nem orar, nem profetizar na igreja. Então, certamente estava acontecendo alguma coisa específica com a igreja de Éfeso. Mas é só esse texto, pastor, que o senhor tem? Não. Abra sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 8 e 9. Agora, Lucas, ele fazendo um relato em que Paulo está envolvido, diz ali o seguinte: isso é a viagem de Paulo de volta a Jerusalém. Então, ele diz assim: partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Então, elas não estavam profetizando no banheiro, não estavam profetizando, elas se era reconhecida como profetisa, era porque elas profetizavam a igreja do Senhor. E o apóstolo Paulo não fez qualquer censura a essas moças. Eu queria que você desse uma olhada também no Velho Testamento. Abra sua Bíblia aí em Juízes, capítulo 4, versículo 4 e 5. Pois o Velho Testamento nos fala de uma profetisa e juíza chamada Débora. E veja, Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Ou seja, no Velho Testamento, sob a orientação de Deus, no tempo dos juízes, houve uma juíza chamada Débora. Querido irmão, querida irmã, diante do que nós acabamos de ver, as evidências bíblicas nos apontam que esse texto de 1 Timóteo fala de alguma questão particular da igreja de Éfeso. Portanto, eu quero dizer a você, querida irmã, né, que você pode falar assim. Fale. O que o apóstolo chama a atenção é alguém que está fora de lugar. O problema não está em falar na igreja. Inclusive, deixa eu chamar a atenção aqui, eu li o 1 Coríntios 11, mas 1 Coríntios capítulo 14 fala que as mulheres devem estar caladas na igreja. Então, será que o apóstolo Paulo bagunçou aí? Num lugar ele aceita, na mesma carta para a mesma igreja ele não aceita. Como é que é isso? Aí o contexto nos ajuda, certo? No contexto de 1 Coríntios 14, o que é que acontecia? Quando as pessoas profetizavam na igreja, o apóstolo Paulo diz: julgue
a profecia. O que nos leva a crer que era costume daqueles irmãos, após uma profecia ser dita, os irmãos literalmente julgarem a profecia, julgar a profecia em sua ortodoxia, saber se estava de acordo com a palavra, saber se estava de acordo com os ensinos dos apóstolos. E nesse caso específico, o apóstolo diz então que não é adequado a mulher ficar questionando o profeta na igreja, porque ela estaria em posição de autoridade contra aquele profeta. Então, que questionasse o seu marido em casa. Porque para os gregos, e aí você precisa conhecer o costume grego, era extremamente indecoroso uma mulher se pronunciar em público. O que é que está em jogo aqui? Se o evangelho está chegando aos gregos e há alguma coisa na cultura grega que o evangelho agride e é contornável, contorna-se. Porque o objetivo é que a salvação chegue àquelas pessoas que são importantes naquele momento, que eles conheçam a verdade do evangelho. Então, se para o grego a mulher falar em público era indecoroso, até aquilo ser transformado, a mulher precisava ficar quieta. Quando ele entrasse na igreja, que conhecesse os costumes, que conhecesse o evangelho que liberta, que conhecesse tudo, aquilo com certeza deixaria de ser um problema para ele. Então o apóstolo estava falando de um momento específico, do questionamento aos profetas. Esse questionamento não deveria ser feito pelas mulheres, justamente para não exercer posição de autoridade, nem chocar os gregos. E aí, irmãos, a gente passa justamente por essa questão de qual é o meu lugar. Eu comecei essa ministração hoje falando exatamente sobre isso. Qual é o melhor lugar para você estar? O melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Se você foi feito homem, não queira ser mulher. Você não sabe a luta das mulheres. Se você nasceu mulher, não queira ser homem. Você não sabe a luta dos homens. Cada um tem sua luta, cada um tem sua responsabilidade. Seja quem você foi feito. Seja quem Deus fez você. Assuma quem você é. Seja feliz com o que você é. Se é homem, seja homem, cara. Assuma seu lugar de homem. No cuidado, na responsabilidade, na educação dos filhos, na ministração da vida da sua esposa, na condução espiritual de sua casa. Seja aquele que busca a Deus e traz a palavra para dentro de casa. Se você é mulher, seja feliz na posição que você está. Não é desonra alguma ser mulher. Nós já falamos sobre sujeição e foi uma mensagem maravilhosa porque estar sujeito não tem nada a ver com que o mundo tem suas brigas, eles que se resolvam lá. Mas só para fazer um resumo e não deixar vocês no vácuo. Não é difícil para uma mulher estar debaixo da autoridade de quem entregaria a sua vida por ela. Não é isso que a Bíblia diz? Vós, maridos, amais as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e por ela se entregou até a morte de cruz. Se você estivesse sabendo que alguém estava disposto a dar sua vida por você, você teria dificuldade de estar debaixo da autoridade dessa pessoa? Então, homens, toma vergonha na cara. Deixa eu falar olhando bem para a câmera ali. Tome vergonha na cara, ame sua mulher e vá até o extremo para que sua família esteja debaixo da bênção do Senhor. Esposa, a régua é a mesma. Tome vergonha na cara, entre debaixo da autoridade do seu marido e ore para que ele seja sempre um homem que vá até o limite por sua causa e por sua família. Quando nós estamos no nosso lugar, o projeto de Deus com certeza se cumpre. Quanto tempo em nossa casa
eu não estava em meu lugar e minha esposa precisou assumir o meu lugar. Como eu sobrecarreguei ela. Como era difícil para ela ter que fazer, sabe, estar fora do lugar e sendo empurrada para fazer as coisas. Quem é mãe que cuida dos filhos sozinha sabe como é difícil ser mãe e pai. E por causa de uma situação extrema, tem que ser mãe e pai mesmo. Mas se você não precisa ser mãe e pai, louve a Deus por isso. Seja quem Deus projetou para que você seja. Desfrute isso. Curta isso. Isso é uma bênção de Deus. Que bom que nós temos a liberdade de estudar a palavra de Deus. Que bom que nós temos a liberdade de viver o projeto de Deus em nossas vidas. Que bom que nós temos a liberdade de descobrir os projetos de Deus para nosso lar, para nossa família, para nossa casa. Homem, ore. Ore em todo lugar. Transforma a tua casa num lugar de oração. Transforma o teu lar num lugar de manifestação da graça de Deus. Eu lembro, essa eu acho que Mil nem lembra. Mil devia ter uns 5 anos de idade, 5, 6 anos de idade. Casamento de um amigo nosso. E aí a energia faltou na hora do casamento. E dava a hora, estava chegando a hora do casamento e nada dessa energia chegar. E daqui a pouco eu entro em casa, tá Emerson com o bracinho dobrado na mesa da cozinha. E eu preocupado, né? Tá chorando, meu Deus, o que foi que houve? Mil, tudo bem? Disse, tudo bem, meu pai. O que foi que houve? Tá chorando? Eu disse, não, tô orando aqui para a luz voltar. E como aquilo me alegrou, por quê? Os meus filhos estão vivendo aquilo que eles veem a gente fazer. Não adianta só pregar, tem que viver. Você é desafiado a isso. Que a sua casa seja transformada num lugar de oração, de manifestação do poder de Deus, do prosperar de Deus, do cuidado de Deus, dos milagres sendo multiplicados dia após dia após dia. O seu lar seja transformado num lugar de alegria, de paz, de gozo. Talvez você esteja em plena luta hoje. Talvez você esteja olhando e diz, pastor, o senhor não sabe do que está falando, o senhor não sabe que tipo de homem tem em casa, nem que tipo de mulher é essa. Eu não sei e nem quero saber, se você quiser bem saber a verdade. Mas eu sei que Deus sabe. Deus sabe. E Deus não erra em seus projetos. Deus não erra em seus projetos. Para encerrar, eu quero lhe dar a saída, a solução. Tá ruim, tá pegando. 1 João capítulo 1, versículo 9, vocês vão terminar decorando esse versículo até o final dessa quarentena. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de quantas? Toda injustiça. Interessante que Deus não trabalha consertando os outros. Ele trabalha consertando a gente. Tá ruim? Tá. Então o que é que faz? Confessa o seu pecado. Confessa o seu pecado. Porque a palavra de Deus nos diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá vida. Deus não vai mudar teu marido, não vai mudar tua esposa, mas Ele pode mudar você que está ouvindo essa palavra nessa noite. Você quer que sua história mude? Você quer que sua igreja mude? Você quer que seu casamento mude? Você quer que sua família mude? Confesse os seus pecados a Deus, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça, e você vai provar e ver que o Senhor é bom. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar juntos nessa hora. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque através de uma passagem tão difícil como essa, o Senhor ministra aos nossos corações.
Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor não se esconde atrás de legalismos, mas o Senhor nos mostra o Evangelho puro e simples, o Evangelho verdadeiro que traz luz e entendimento às nossas vidas. Bendito Deus, em nome de Jesus. Eu quero orar por cada pessoa que nesse momento nos ouve e que tem, Senhor, chorado e sofrido porque está fora do seu lugar, porque, Senhor, tem sido pai e mãe ao mesmo tempo, porque, Senhor, tem carregado um peso que não é para carregar, porque tem visto, Senhor, a sua família se perdendo, os seus filhos se perdendo, marido, esposa se perdendo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por essa pessoa nessa hora e te implorar, Pai, que o poder do teu Evangelho a alcance, que ela possa, Senhor, se arrepender nesse instante, que ela possa, Senhor, correr para os teus pés e humilhada, Pai, clamar por teu socorro, humilhada, Senhor, e reconhecendo que o Senhor é Deus de poder, que o Senhor é Deus de mudança, que o Senhor nos muda de dentro para fora, e que se o Senhor nos mudar, as coisas ao nosso redor se tornarão diferentes. Por isso, Pai, crendo nisso, nós descansamos no teu poder, descansamos na tua fidelidade, descansamos no teu amor e declaramos: tu és Deus, tu és Senhor. Bendito, exaltado e glorificado seja o teu nome para sempre. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero encerrar o culto dessa noite cantando oração para a noite, que a gente nunca mais cantou, né? Abre aí o violão, meu. O som tá chegando aí? Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz, com os meus pecados eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou humano e fraco, livra-me do mal, em sossego tenho sono e paz real. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito teu consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e
Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero orar, encerrando o nosso culto. E após, eu quero pedir aos membros da IBAV que permaneçam no Zoom, que nós vamos ter uma rápida consulta a todos vocês. Não quero demorar mais do que 2-3 minutos, já libero todo mundo, certo? E agradecendo a companhia de todos os que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que essa semana seja marcada pela bênção poderosa do Senhor, que você possa conhecer a esse Deus tremendo cada dia mais e melhor. Vamos orar encerrando o culto? Querido Deus, exaltado e glorificado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por cada família que tem nos acompanhado. Que a tua bondade e a tua misericórdia esteja sobre a vida de cada um nessa noite de uma forma muito especial. Senhor, que te conhecer seja realmente o maior presente, a maior dádiva que nós temos. Mais uma vez oramos por aqueles que estão hospitalizados. Clamamos, Senhor, pelo pai de Luzia, por sua família. Clamamos, Senhor, pelo pai de Neto. Visita naquele hospital, Senhor. Põe tua mão de poder sobre a vida daquele homem nesse instante. Espírito de vida, vem sobre a vida dele nesta hora, renovando, restaurando, desfazendo todo diagnóstico contrário. E que a tua misericórdia seja estendida sem medida sobre a vida daquele homem. Você também, Senhor, sobre a vida de Florence, visita, Senhor, surpreendendo o coração dela, que ela possa conhecer o teu amor paterno sobre a vida dela, Senhor, restaurando e renovando as suas forças, restaurando a alegria que vem do céu sobre a vida dela, em nome de Jesus. Aqueles que vão trabalhar nessa semana, Senhor, cuida de cada um. Renova, restaura, Senhor, revigora as forças. Que essa nova semana seja marcada por tua presença constante em tudo que fizermos, Senhor. Aos que vão estudar, capacita de sabedoria, de inteligência, de graça. Que eles sejam, Senhor, renovados por Ti, que eles sejam capacitados a aprender aquilo que eles até julgam que não são capazes, mas que o Senhor possa capacitá-los de uma forma sobrenatural e que eles possam glorificar o Teu santo nome. Meu Deus, aos que estão viajando, leva e traz debaixo da Tua proteção, Senhor, pois a Tua palavra nos diz: em paz iremos e em paz seremos guiados. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Uma semana cheia de bênção na presença do Senhor. Um grande abraço. Até quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.